Hoje eu vou trazer pra vocês o episódio 2 da série A História que eu tô trazendo aqui no canal, e como vocês viram no título, é sobre o Toyota Supra. O primeiro foi sobre o Nissan Skyline, então nada mais justo do que trazer essa outra lenda automotiva pra série aqui do canal. Então sem enrolação, bora logo pro vídeo porque esse vídeo vai ser grande. Primeira geração, A40 e A50, 1978. O que vocês têm que entender é que quando o Supra foi lançado, ele era muito baseado no Toyota Celica. Na verdade, ele era derivado dele, justamente por isso que ele chegou com o nome Celica XX. A diferença dele para o Celica padrão é que ele era um pouco maior e ele veio justamente para competir com a série Z da Nissan, que na época, se eu não me engano, se chamava Datsun. Mas é a famosa série Z que nós temos até hoje. As vendas desse modelo começaram em abril de 1978 e ele foi oferecido em duas versões. No caso, a 2.0 de 125 cavalos, isso lá no Japão, e a 2.6 de 110 e 111 cavalos, isso nos Estados Unidos em janeiro de 1979. E essas versões contavam com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas. Sobre a questão do interior, também era oferecido alguns opcionais que elevavam o conforto do modelo, como por exemplo, vidros e travas elétricas, teto solar, piloto automático e coisas desse tipo. Do ano de 1979 para o ano de 1980, o carro ele teve algumas modificações também, principalmente na sua parte interna, isso no modelo dos Estados Unidos. Ele agora tinha um console central redesenhado e também vinha com um relógio no painel. Também tiveram algumas pequenas mudanças na lataria e também nas rodas. Um dado que nós temos também é que na época estava vendendo mais os modelos que tinham banco em couro e também era aquecido, ou seja, era um carro mais de luxo, né? De 80 para 81 ele acabou ganhando também um novo motor, que no caso era um 2.8 de 116 cavalos. Também tiveram algumas alterações na transmissão do modelo. O novo código de chassi era MA47. Um fato curioso dessa versão aqui é que ela oferecia um pacote esportivo, que no caso é esse daí que vocês estão vendo na tela. Ele mudava a suspensão, tinha os pneus escritos e até spoilers. Eu achei bem bonito, e vocês? Apesar dele ter sido o primeiro Supra, o nome oficial desse carro, como eu falei pra vocês, foi Celica XX lá no Japão. Porém, as unidades que foram exportadas do Japão já foram chamadas de Celica Supra. Ou seja, era assim o Supra que nós conhecemos, porém uma versão mais antiga. Agora, de 1979 até 1981, esse carro ele acabou sendo redesenhado para poder ser lançado como modelo de 1981. E também houve uma parceria entre a Toyota e a Lotus para poder lançar esse novo modelo. A Lotus acabava oferecendo algumas assistências de engenharia, enquanto a Toyota ofereceu componentes para o chamado Lotus Excel. Segunda geração, A60 em 1981. Na metade do ano de 1981, esse carro também acabou sendo redesenhado para ser lançado como modelo de 1982, porém ele ainda utilizava a plataforma do Celica. Só que agora ele tinha um design um pouco diferente e ele também tinha os famosos faróis escamoteáveis, que é esse daí, que eu sinceramente acho bem bonito. Nesse caso aqui, esse carro também era um pouco maior do que as versões anteriores, isso para poder suportar um motor maior. Nos Estados Unidos, esse carro aqui ele acabou sendo lançado em duas versões diferentes. No caso, o P, que era mais focado no desempenho, e o L, que era focado mais no luxo. Só que de maneira geral, os dois motores eram praticamente o mesmo. O que mudava mais era na questão do acabamento, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Só que o que acabava gerando mais desempenho para o carro em si era a mudança nas rodas, nos pneus e no próprio acabamento em questão de mecânica. Alguns exemplos que eu posso citar aqui para vocês de diferenças era que a versão L só tinha a versão automática, que era a de luxo, enquanto a versão P era conhecida só por ser manual e também tinha algumas diferenças, como o para-choque maior e os bancos também eram mais esportivos com mais ajustes. Obviamente que tinha muitas outras coisas, porém eu não vou citar aqui até porque ainda falta muita coisa do roteiro para eu falar para vocês. Agora em 82 esse carro acabou sendo lançado no mercado norte-americano e ele vinha com o motor 2.8 de 145 cavalos. Isso com uma transmissão manual de 5 velocidades ou automática de 3. Agora alguns dados só para vocês ficarem sabendo era que, por exemplo, ele tinha suspensão independente nas 4 rodas, tinha uma suspensão ajustada pela Lotus e também tinha freio a disco nas 4 rodas. Isso fora o interior, né, que tinha vidros e travas elétricas, espelhos elétricos e uma série de detalhes que eu não vou citar aqui. Em 1983, o carro também sofreu umas mudanças, só que não foi em relação ao seu visual externo ou interno. Foi mais relacionado à potência do motor, que foi para 150 cavalos.
Na Wikipedia em inglês, que no caso é de onde eu tô tirando essas fontes, eles mostram certinho o que foi mudado. Só que de maneira geral, eu não entendo muito de motor, então não vou estar falando aqui pra vocês. Mas a mudança mais notável que teve foi a adição de um botão, que no caso você podia escolher entre o modo normal ou o modo mais potente. Esse modo acabava oferecendo uma aceleração maior, enquanto a versão normal oferecia um desempenho mais equilibrado. Também tiveram alguns detalhes que foram adicionados, como por exemplo, na versão P-Type você tinha lavadores de faróis e os paralamas foram adicionados em todas as versões. Agora na versão de 1984, o carro acabou mudando mais ainda em relação às versões anteriores. Agora o carro tinha 160 cavalos, porém as versões automáticas continuaram iguais. Agora na questão visual você conseguia perceber mais que esse carro aqui era diferente das anteriores, até porque você poderia escolher ou não ter spoiler na parte traseira e você também podia escolher colocar uma veneziana no lugar da janelinha do meio, na janelinha traseira na verdade, sem contar que o para-choque e a tampa traseira também era da cor do carro. As luzes traseiras também acabaram sendo redesenhadas e agora estava escrito Supra na traseira, olha aí. Também tiveram algumas pequenas mudanças no interior, como por exemplo, os controles internos foram reprojetados e também foram adicionados algumas coisas. Agora de 85 para 86 o carro acabou sendo redesenhado de novo e ele ganhou um cavalo a mais. Um cavalo a mais, pois é. Agora um fato era que essa versão de 85 era para ser a última do Supra de segunda geração, porém a terceira geração acabou demorando um pouco para chegar, ela acabou atrasando. Justamente por isso eles pegaram a versão de 85, venderam em 1986, porém com algumas pequenas modificações. E aí eles chamaram de versão de 1986, mas de maneira geral era a versão de 85, com algumas modificações. Terceira geração. A70 de 1986. Então, nessa terceira geração foi a primeira vez que o Supra foi desvinculado do Toyota Celica. No caso, o Celica virou tração dianteira e o Supra virou tração traseira. Inicialmente só veio a versão aspirada, porém depois de um ano, em 1987, aí sim veio a famosa versão turbo. Então, agora eu tenho que falar para vocês o seguinte. Não sei se vocês perceberam, mas até agora eu não citei muito a questão dos motores de cada modelo, até porque eu não entendo muito e todas as informações que eu peguei foi da Wikipedia, que estava em inglês, então eu tive que traduzir e eu não ia ficar falando aqui pra vocês um monte de código que eu não entendo nada. Porém, nessa versão aqui teve o famoso 1JZ, que eu não poderia deixar de falar, até porque muita gente usa o 1JZ e o 2JZ aqui no Brasil para poder fazer drift. Então, a partir daqui eu vou começar a falar dos motores das versões. Então, antes que alguém me cobre das versões anteriores, eu simplesmente não falei porque acho que não faz tanta diferença assim. Então, nessa terceira geração também chegou um novo motor chamado 7M GE de 200 cavalos, que foi praticamente o carro-chefe da empresa, que foi o que mais vendeu. Porém, também teve a versão turbo desse motor, que no caso era a 7M GTE, que tinha cerca de 231 cavalos. Nessa geração, o Supra trouxe várias novas tecnologias, inclusive tem tanto modelo que eles têm vários números de produção, como por exemplo, GA70, MA70, JZA70. Agora em 1987 acabou chegando o Supra Turbo, que no caso era a versão que tinha aquele motor que eu falei pra vocês, o 7M GTE. Ele tinha 231 cavalos e foi um dos primeiros motores feito em massa nos Estados Unidos que não tinha distribuidor local. Essa geração do Supra ela tinha um pacote esportivo que na versão Turbo já era padrão, porém você podia colocar nas versões mais básicas. O carro também tinha lavadores nos faróis. Agora no ano de 1988 teve algumas mudanças na questão das luzes de freio e também no padrão dos assentos, e o carro também tinha 6 pacotes de acabamentos diferentes. Era muita coisa. São esses que estão na tela, se vocês quiserem pausar e ler aí, vocês leiam, mas eu não vou ler não. Sobre o câmbio ele tinha duas opções, no caso o manual de 5 marchas ou automático de 4 velocidades. E também as versões mais tops tinham painel de instrumento digital. Agora no ano de 89, o suporte do motor acabou sendo revisado justamente para poder receber o novo motor conhecido por todo mundo chamado 1JZ. Também tiveram algumas alterações para poder evitar a corrosão na chapa que fica na frente do motor, que era um problema que tinha nas versões anteriores. E nos anos 90 acabou mudando mais a questão do interior, né? Que no caso o volante acabou sendo redesenhado, a posição dos botões mudaram e agora tinha uma luz que indicava os airbags no painel. Agora em 1991, o carro acabou recebendo algumas mudanças na roda, que no caso agora era de 5 raios,
Em 1992 tiveram algumas pequenas mudanças, né, no caso, na cor dos detalhes em couro da interna do modelo, e as versões que não eram turbo não tinham mais o tampo targa, né, o teto targa na verdade. E aí nós tivemos as versões JZ-A70 e GA70, que eram modelos japoneses do Supra. O JZ-A70 vinha com um 2.5 Twin Turbo de 276 cavalos, com o famoso motor 1JZ GTE, e o GA70 vinha com um 2.0 Twin Turbo de 207 cavalos, isso com o motor 1G GTE. Ainda tinha um motor 1G GEU naturalmente aspirado. Também teve uma versão chamada JZ-A70R, que no caso foi a versão mais aprimorada da terceira geração do Supra, que pelo que eu vi foi a que teve o melhor desempenho entre todas elas. Ela tinha barras estabilizadoras mais leves, intercooler maior, suspensão esportiva, volante Momo e esse tipo de coisa. Tudo isso para poder oferecer mais desempenho para o carro e um melhor controle. Também teve uma versão chamada Turbo A, que no caso era uma versão meio que de corrida do Supra, porém eu não separei muitas informações sobre ela, até porque olha aí a página da Wikipedia, tem muita coisa, e a maioria das coisas que estão aí estão falando sobre o motor do carro, então se vocês quiserem saber mais é só vocês lerem aí na tela, enfim, eu citei ela aqui. Agora nós temos a quarta geração, que acredito eu que seja a mais famosa de todas, até por conta do filme do Velozes e Furiosos e coisas desse tipo, e foi a versão A80 de 1993, que é a que eu acho mais bonita e que provavelmente vocês também acham. Então, esse carro aqui começou a ser planejado em 1989, porém os primeiros protótipos dele começaram a rodar sobre a base do A70, que no caso era a versão anterior. Porém, até 1992 eles já tinham 20 protótipos e esses protótipos já estavam rodando com o motor 2JZ, que é o famoso que todo mundo conhece aqui no Brasil, pelo menos quem já assistiu alguma coisa relacionada a drift. Porém, existem dois JZs diferentes, que no caso é a versão turbo e a versão aspirada que eu vou falar aqui pra vocês. O 2JZ GE é a versão aspirada, ela tem 223 cavalos. Agora o 2JZ GTE é a versão mais braba mesmo, que no caso é a Twin Turbo de 280 cavalos. Agora um fato curioso é que a versão de exportação ela era mais forte do que a versão japonesa mesmo. A versão japonesa, como eu falei pra vocês, tinha 280 cavalos e a versão de exportação tinha 321. Agora só uma curiosidade é que esse daqui foi o primeiro modelo da Toyota a ter o airbag de passageiro feito em série nos Estados Unidos. Ele é de 0 a 100 em 4,5 segundos. É muito rápido. Nessa geração, o carro também acabou ganhando uma nova caixa de câmbio, que no caso tinha 6 marchas na versão manual e 5 na versão automática, que era mais utilizada na versão aspirada. E nessa geração acabou vindo aquelas famosas rodas de alumínio que é clássica, né? Na versão aspirada era a roda aro 16 e na versão turbo era a roda aro 17. Isso para poder acomodar os freios maiores. Um dos objetivos quando foi lançado esse carro era justamente reduzir peso, justamente por isso que eles acabaram utilizando alumínio na construção do carro, principalmente no capô. Tiveram diversas versões com o teto targa, que é bem conhecida, inclusive a do Velozes e Furiosos era assim, e o volante também utilizava liga de magnésio, que sinceramente eu não sei o que é, porém aparentemente é mais leve. E apesar dessa geração aqui ser mais forte que as anteriores, inclusive tendo mais recursos como airbags, freios maiores e coisas desse tipo, ela era mais leve do que a versão anterior. A diferença é cerca de 91 kg. Agora em 1994, a Toyota acabou apresentando uma versão meio que de corrida do Supra, que no caso era a TRD 3000 GT. Era praticamente um Supra com body kit, isso com mudanças no motor, na suspensão e essas mudanças mais focadas na aerodinâmica. Foram feitas apenas 35 unidades. Em 1997 o carro passou por um pequeno facelift que mudou um pouco a questão dos faróis, do painel e também as rodas que foram polidas, fora o rádio que foi mudado e o design do volante. Fora que todas as versões do ano de 97 acabaram ganhando um emblema de edição especial de 15 anos, que na verdade era edição limitada a 15 anos de aniversário, alguma coisa assim. Agora, no final dos anos 90, a venda dos cupês esportivos lá nos Estados Unidos acabou abaixando um pouco. Isso até porque o iene estava mais forte. Então, em 1996 o carro acabou saindo do Canadá e em 1998 ele saiu dos Estados Unidos. O carro acabou sendo produzido no Japão até 2002, quando ele foi descontinuado, justamente por conta do padrão de emissão da época, que era bem rígido. E por último nós temos a quinta geração que está sendo fabricada até hoje, chamada J29DB, de 2019.
Então, esse carro aqui foi apresentado em janeiro de 2019 e ele, para quem não sabe, é basicamente uma parceria da BMW com a Toyota. Ele foi baseado no Z4. A primeira unidade desse modelo foi leiloada por cerca de 2,1 milhões de dólares, porém todo o dinheiro que foi arrecadado foi doado para uma instituição que ajuda coisas do coração e esse tipo de coisa. Foi essa unidade aí. Ela é cinza, porém dentro tem um acabamento vermelho. O carro foi lançado com duas motorizações de fonte BMW, que no caso é a 2.0 turbo de 258 cavalos e a 3.0 turbo de 387. A 2.0 só chegou nos Estados Unidos na metade do ano passado, no caso 2020, e atualmente o carro não tem versão manual, só automática. E meu olho tá ficando vermelho porque eu tô coçando muito. Apesar do motor desse carro ser fornecido pela BMW, ele ainda tem o toque da Toyota. Isso porque o motor N55 da BMW não passou no padrão de confiabilidade da Toyota, então eles precisaram fazer algumas mudanças para fazer esse novo motor. O nome desse motor é B58. No Japão, esse carro aqui acaba tendo 3 níveis de acabamento, no caso o SZ, o SZR e o SR. Entre elas tem algumas mudanças, como na questão de acabamento e motor também, porém eu não vou citar todas aqui, até porque esse vídeo já tá gigante e eu também não citei das versões anteriores. Porém as mudanças são coisas como bancos motorizados, cor do interior e acabamento em alcântara. Nos Estados Unidos, esse carro aqui é vendido em duas opções, no caso a 3.0 e a 3.0 Premium. Pelo que eu entendi, a versão 3.0 Premium foi as primeiras 1000 versões da versão 3.0, e ela tinha algumas diferenças em relação às outras, como por exemplo, algumas cores especiais e uma réplica da assinatura do Akio Toyoda numa placa de fibra de carbono que fica no painel. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!